O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Caros seminaristas, João Manuel, Gustavo, querida irmã Dilma, caro Fernando, daqui a pouco crismado, amado povo de Deus, se nós ficarmos somente com o texto do Evangelho de hoje, proposto pela liturgia para o dia de Páscoa, nós já temos algumas coisas com as quais nós nos identificamos. A primeira delas é Maria Madalena. O que fazia com que este ser humano, Maria Madalena, tivesse tanta vontade de ver a Jesus? O que fazia com que esta mulher, salva pelo Senhor da sua vida, talvez uma vida que não teria muita prosperidade, uma vida que não teria futuro, um horizonte muito próspero traçado à sua frente, o que fazia com que esta mulher buscasse tanto a Jesus, se não fosse o encantamento de descobrir a verdade? Porque não há coisa mais encantadora na vida do ser humano que a verdade. Não há coisa mais bela na vida do ser humano que a verdade. Tanto é que o próprio Cristo se intitula como a própria verdade, porque Ele a é. E não há beleza mais pura, imaculada, simples e divina que a beleza do próprio Cristo. Ou a beleza que Ele deixa exalar durante o seu ministério público, através das palavras que Ele proferia às pessoas, do comportamento, dos gestos, das curas, das libertações. O Senhor de fato é encantador. E não é encantador porque o Senhor é fofo.
Ele não é encantador porque ele é carinhoso o tempo todo. Ele não é encantador porque ele estava sorrindo o tempo todo. O Senhor é encantador justamente porque só queria o bem do próximo. Isso era o maior encanto que nosso Senhor trazia. E era isso que encantava as pessoas. As pessoas sabiam, ao olhar para Jesus, as pessoas sabiam, ao ser olhadas por Jesus, que Ele as queria bem. E não há coisa mais graciosa na nossa vida que nós nos depararmos com pessoas que nos olham, que nos tratam, que dialogam conosco, que nos respeitam, querendo realmente o nosso bem. Não há coisa mais preciosa que essa. É tão encantador que nós hoje temos condições de saber exatamente a intenção das pessoas só de conversar com elas. Só de sermos olhados pelas pessoas do bem, nós já sentimos a presença de Deus na nossa vida. E nossa, como seria maravilhoso se todos nós fôssemos protegidos daqueles que não nos querem bem. Mas nós não somos. Nós temos que lidar com todos. Nós temos que lidar com todas as situações que se nos apresentam, porque apesar do Senhor querer o bem das pessoas, Ele não excluía as que queriam Ele mal. Até a última gota de sangue derramada, o Senhor não amaldiçoou nem aqueles que o desconjuravam diante da cruz. E por isso nós não podemos fazer isso. Agora, nós podemos exalar o bem. Nós devemos olhar as pessoas com bondade. Nós temos o dever de batizados, de pessoas que professam a fé na ressurreição, nós temos o dever de desejar o bem das pessoas e não querer que elas sejam prejudicadas. Talvez a figura de Maria Madalena seja exatamente uma afronta àquilo que muitas vezes nós vivemos na nossa vida, quando passamos a desejar o mal das pessoas em algumas situações da vida, ou torcemos para que elas se deem mal, mesmo que seja de forma velada. Maria Madalena é um ser humano que denuncia isso. Aquele que crê na ressurreição não, jamais, nunca pode sequer cogitar o prejuízo de alguém. Temos outras figuras marcantes no Evangelho de hoje, como Pedro e João. O que esses homens buscavam? O que justificava a corrida desses homens até o túmulo? Dúvida ou fé? Esses homens buscavam, mais uma vez, olhar da mesma forma que Maria Madalena, aquele que um dia também os encantou. Porque foram olhados com bondade, foram olhados com o olhar de salvação, foram olhados com o olhar de um Deus que é próximo, de um Deus que é solícito, de um Deus que olha a alma e não olha somente o externo das pessoas, de um Deus que quer uma alma no céu. Foi este olhar, apesar de Pedro ter demorado um pouquinho mais para perceber que essa era a intenção de Jesus, ele descobriu. Esses homens trazem para nós, meus irmãos, no dia de Páscoa, esse convite importante na nossa vida. Nós não podemos deixar de viver um só dia aqui na terra sem nos deixar olhar de verdade por Jesus, porque o olhar de Jesus não é um olhar fuxiqueiro. O olhar de Jesus não é um olhar fofoqueiro, especulador. O olhar de Jesus não é um olhar de curiosidade, até porque o Senhor, quando nos olha, Ele já conhece-nos da forma mais profunda e essencial que nem nós sabemos. O olhar de Jesus é sempre um olhar salvador, aliviador. E como nós precisamos viver os nossos dias hoje
com mais alívio. Entenda alívio como presença de Deus. Porque quanto mais na presença de Deus estamos, mais aliviados nos tornamos para lidar com as situações mais complicadas da vida. Lidar com uma situação desafiadora na vida, com o coração atribulado, é praticamente fazer a coisa errada. É praticamente dizer para si mesmo: você vai fazer a escolha errada. Porque além de você estar vivendo uma situação desafiadora na sua vida, você ainda não pediu a paz necessária para poder vivê-la. E o olhar de Jesus era um olhar que ia no interior dessas pessoas, provocava paz e serenidade, provocava certezas em situações que eles não tinham, para que eles pudessem lidar com a missão que eles tinham assumido de seguir ao Cristo, e depois muito maior ainda. Pedro, João, Maria Madalena, todos os outros que seguiram Jesus, hoje nos representam como pessoas que se deixaram olhar pelo ressuscitado e foram salvas. Salvas de quê, Padre? Salvas de si mesmas. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos, porque nós podemos nos tornar os nossos maiores sabotadores. Nós podemos nos tornar os nossos maiores riscos na vida, quando não nos convertemos, irmãos e irmãs. A luz da ressurreição é uma luz que traz para nós essas verdades. Não aceita quem ainda não entendeu que quanto mais resistência tem, mais prejuízo a si próprio provoca. Não está prejudicando a ninguém, está prejudicando a si mesmo. Digo mais, com o salmo responsorial desse dia de Páscoa, nós começamos a entender o quanto Deus tem muito mais para nos dar do que nós achamos que temos para receber. O Senhor é muito mais generoso do que nós achamos que Ele é. Isso o Padre já falou aqui diversas vezes e repete. Às vezes nós pedimos coisas que nós achamos que precisamos e no fundo não são necessárias, não são fundamentais, não são essenciais, e a gente fica batendo naquela mesma tecla por falta de intimidade com Deus mesmo, por falta de coragem de se autoconhecer, inclusive, para assumir as próprias fraquezas e pedir o necessário, e o Senhor não concede. Porque o Senhor não vai gastar tempo com aquilo que a gente não precisa, o Senhor vai gastar tempo com aquilo que é necessário para nós. Então não é que Ele te abandona, é que você está pedindo errado, está vivendo errado, está pensando errado, está sentindo errado, e está na hora de reconduzir a sua vida. A Páscoa é para isso. A Páscoa, na verdade, a ressurreição de Jesus, que é o que celebramos, foi isso que ela provocou na humanidade inteira. Ela provocou uma recapitulação de tudo. Vamos voltar a olhar de outra forma. Vamos admitir que a forma de olhar todas as coisas de Deus é a forma correta e não é a minha forma. É a forma com a qual Deus olha para nós, que é a forma correta, que é a forma necessária, e não a minha forma de olhar, e não a sua forma de olhar, porque as nossas formas de olhar estão carregadas de fraquezas, de misérias, de pecado. Mas o olhar de Deus é um olhar que salva, porque é um olhar de perfeição, é um olhar misericordioso. É por isso que enquanto na Sexta-feira Santa, João dizia que a hora da glorificação havia chegado, a hora para João é uma hora teológica, não é uma hora cronológica. A hora para João é exatamente todo o contexto do Calvário, desde
o Horto das Oliveiras até a morte do Cristo, a hora da glorificação de Jesus chegara a partir do momento em que ele era preso no Horto das Oliveiras até suspirar pela última vez na cruz. Essa era a hora. Mas hoje nós cantamos no Salmo que o Senhor não nos concedeu uma hora, o Senhor nos concedeu um dia que se arrasta e vai se arrastar até a sua segunda vinda, porque o Senhor quer muito mais para mim e para você. O Senhor quer muito além do que eu e você acreditamos que temos, porque o Senhor nos quer com Ele no céu. Enquanto esteve aqui, foi para dizer para nós como era para fazer para viver. Como que se vive? É dessa maneira. Como que se vive a morte de alguém que ama? É dessa maneira. Como que se vive diante de uma perseguição? É dessa maneira. Como que se vive diante de uma injúria? É dessa maneira. Como que se vive diante de qualquer outra coisa da vida? É dessa maneira. Como que se vai viver depois da morte? Ressuscitado. Porque Ele ressuscitou como primícias. Ou seja, Ele ressuscitou para dizer para mim e para você, que aquele ditado popular que a gente fala um para o outro, que a única certeza que a gente tem a morte é mentira. Isso é coisa popular. Coisa cristã é dizer, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai ressuscitar um dia. E a morte passou a ser um detalhe, que para Deus não é nada, porque para Deus o tudo é a vida eterna. E é para isso que nós temos que viver a nossa vida aqui. Isso é Páscoa. Por isso tem que ser Páscoa todo dia. Eu vivo iluminado pela luz da ressurreição todos os dias na minha vida. Que essa liturgia pascal que começa hoje vai ainda se estender por vários dias ao longo do tempo pascal, da oitava de Páscoa e do tempo pascal, possa lançar luz sobre nossas sombras, as sombras psicológicas que nos atormentam, as sombras espirituais que nos atormentam, as sombras físicas, todas as sombras possam ser dissipadas pela luz que emana do ressuscitado para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.